Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Leandro Silva, especialista em marketing digital, certificado em Google Ads e Inbound Marketing. E hoje a gente vai começar uma das aulas, né? Na verdade, eu pretendo fazer tudo isso numa aula só. É, KPIs e métricas, como analisar as campanhas, né? Então, assim, já compartilha esse vídeo, já deixa o seu like, tá bom? E hoje eu vou precisar muito para que o conteúdo dê certo. Hoje, e não é o pacote do YouTube que eu estou falando, né? Mas, sinceramente, para que o conteúdo dê certo, eu vou precisar muito da ajuda de vocês para vocês entenderem essa aula de forma que vocês possam ter, digamos assim, independência na hora de você analisar as campanhas. Do que eu estou falando? Estou falando hoje de KPIs e métricas, então eu quero começar essa aula de uma maneira um pouco diferente com vocês, tá bom? Eu trouxe aqui um print de um cliente que a gente atende na agência em que eu trabalho. Então eu tive que trazer esse print para proteger alguns dados de alguns clientes, porque aqui eu não trabalho muito com edição de vídeo, né? Se você conhece o meu canal, sabe que eu simplesmente gravo no Zoom por falta de tempo, realmente, eu não tenho tempo de editar, então para mim, que eu não consigo colocar aquele efeito embaçado na edição. Então, eu estou colocando aqui, direto no Zoom, um print, onde eu consegui, com um aplicativo de print, embaçar alguns dados. E vou colocar aqui para vocês, né, alguns dados de campanha. E qual que é o lance aqui, qual que é a estratégia, tá? Eu quero que vocês, antes de eu entrar em qualquer parte conceitual do curso, analisem, tá, a campanha aqui e deixem nos comentários. Isso vai ser muito útil e vai ser muito didático para vocês. Eu quero que vocês, com base no print que eu vou colocar aqui, antes de eu explicar qualquer coisa a respeito de KPIs, de métricas, de como analisar, se a campanha está boa ou está ruim e por que que ela está boa e por que que ela está ruim, tá bom? Eu já vou compartilhar aqui minha tela aqui no Zoom. Deixa eu compartilhar aqui no meu desktop 2, né? Eu deixo aqui o slide pronto. Então, perfeito, né? Então, deixa eu só aumentar aqui para o modo de apresentação. Isso, perfeito. Então, galera, pausa o vídeo agora, nesse momento. Com base nas informações que você está vendo aí no print, eu acredito que tenha ficado numa resolução boa para que vocês consigam ler, tá bom? Pausa o vídeo nesse momento e deixa no comentário se a campanha está boa ou está ruim e por que que ela está boa ou por que que ela está ruim. Ao longo do vídeo, o meu objetivo é fazer vocês entenderem se ela está de fato boa ou está de fato ruim, tá bom? Eu trouxe essa campanha porque ela é um e-commerce, tá? A gente tem aqui na primeira linha uma campanha de rede de pesquisa e abaixo nós temos uma campanha de shopping, tá bom? Então eu quero que vocês passem a analisar isso daqui. Deixei as colunas numa ordem específica, tá? É até uma ordem que eu gosto de avaliar, tá bom? Vocês vão entender isso ao longo da aula, mas por hora, de acordo com aquilo que vocês sabem ou que conhecem de outros vídeos, deixa aqui nos comentários se a campanha está boa ou está ruim e o porquê, beleza? Dito isso, espero que você tenha pausado o vídeo e agora sim nós vamos ter que ir para o nosso conteúdo, tá bom? Deixa eu colocar aqui, apresentar. Então vamos lá, galera. A aula de hoje, análise de métricas e KPIs, como otimizar campanhas, como avaliar as campanhas, tá bom? O que eu quero aqui, e se você já conhece o meu canal, já conhece alguns vídeos, você sabe que eu quero e prezo por uma audiência que seja crítica, que seja inteligente. Então, o meu objetivo aqui é fazer com que você tenha base o suficiente para saber avaliar se a sua campanha está boa ou está ruim, a despeito de qualquer outro conteúdo que você tenha visto na internet, que você consiga pegar isso daqui e trazer para a tua realidade, para os seus números, para a realidade das suas campanhas, para a realidade do seu orçamento, tá bom? A gente vem de uma série de aulas parte delas técnicas, parte delas mais estratégicas, falando muito de planejamento, de palavras-chave, de análise de concorrência. A última aula, a análise de nicho, foi uma aula de praticamente uma hora que eu pretendo ainda pegar o vídeo e picotar ele depois, já deixar aqui no canal
né, com os tópicos já mais curtos, né, para ser mais pontual, mas ainda assim foi um conteúdo de praticamente 1 hora analisando nichos de sistema de gestão. Vou deixar o link, né, aqui do vídeo, porque você pode, com certeza, você vai pegar ali estratégias que você pode trazer também para o seu nicho, tá? E eu quero que vocês sempre tenham esse filtro, se o que eu estou falando aqui se realmente serve para você ou se não é, e não só comigo, com qualquer outro criador de conteúdo. Coloca esse filtro de realidade. O que esse rapaz, o que esse outro criador de conteúdo está falando serve para mim? Tem base o que ele está falando para minha campanha? Então, dito isso, isso posto, nós vamos começar agora a nossa aula de KPIs e métricas, tá bom? Então, eu coloquei aqui algumas definições da maneira mais simples que eu pude a respeito do que é KPIs, tá bom? Então, o que que são KPIs? KPI nada mais é que uma sigla de inglês, que é a abreviação de Key Performance Indicators, KPI, né? Ou em inglês KPI, por exemplo, que traduzindo para o nosso bom e velho português, significa indicador chave de desempenho. Talvez você já tenha ouvido ou lido, né, isso em algum lugar. Talvez, sei lá, talvez você tenha feito até algum curso. Então, vamos lá. É um indicador-chave de desempenho. Ora, se é um indicador-chave, quer dizer que nós temos outros vários indicadores, mas dentre esses vários nós temos aqueles que são os principais. Talvez você já tenha até conheça esse termo KPI de uma outra forma. Alguns vão falar bússola de tráfego, alguns vão falar métricas principais, métricas secundárias, enfim, tá? E o KPI, ele ajuda a gente a identificar, a gente medir um progresso, a gente medir a qualidade de qualquer determinada coisa, de qualquer determinado processo. E o que é mais estranho nisso tudo é que quando a gente ouve análise de métricas, análise de KPIs, principalmente no marketing digital, a gente tende a associar isso somente com marketing digital, com campanhas de tráfego, com SEO, com e-mail marketing, enfim. Mas se eu separar e pensar, grosso modo, isso está em tudo na sua vida. Vou trazer um exemplo aqui que eu acho até que é meio inusitado, tá? A gente tem aqui o exemplo da padaria, uma padaria que eu deixei aqui embaixo, né? Uma padaria que deseja aumentar a venda de pães. Um KPI possível que ela poderia ter seria o número de pães vendidos ao dia, tá bom? Mas vamos trazer um outro exemplo aqui. Vamos imaginar, e só imaginar, que a gente está numa metalúrgica, né? Uma metalúrgica que a gente trabalha produzindo peças ou beneficiando materiais em aço, né? Então, dentro de uma metalúrgica, se você já trabalhou em uma metalúrgica ou conhece o setor, sabe que geralmente ali tem um profissional, né, na fábrica chamado inspetor de qualidade, tá? E o que que aquele cara faz? Basicamente, ele recebe uma ordem de produção, né? Que geralmente as metalúrgicas trabalham assim, ou aqui eu trabalhei um tempão atrás, trabalha assim, ele recebe uma ordem de produção com todas as especificações, desculpem, do que aquele material precisa ter, ou de como ele deve ficar, de como ele entrou e como ele tem que sair no final, com as devidas medições, né, com tudo lá batendo. O que ele faz ali? Nada mais é ele está analisando as métricas, os indicadores chaves de performance que comprovam que o material segue, como que eu posso explicar aqui? Estão conforme solicitado, né, na ordem de produção, né? Se é um material que está em conformidade com alguma determinada especificação do cliente, da própria fábrica em si, enfim, tem um objetivo para ele seguir aquela especificação que aquele material produz. Então ali ele tem os KPIs que ele precisa avaliar para saber se o material está de acordo, se vai ter que refazer, se de repente se perdeu na matéria-prima. Então, na prática, sem saber, ali ele está avaliando o KPI de performance da produção, né, de um determinado material, ou melhor dizendo, um KPI de performance, para saber se o material atende um requisito, se ele pode depois dar sequência em um determinado processo, seja para uma outra empresa, talvez, que esteja produzindo, ou dentro da fábrica mesmo, tá bom? Isso é só um exemplo, tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o KPI, ele vai avaliar o sucesso de uma ação, de um projeto que tem que cumprir um objetivo específico, tá bom? Ele serve para isso, para você conseguir identificar oportunidade de melhoria, para você conseguir saber se algo está ruim,
se algo está bom e com base nisso você tomar decisões de melhoria, né? Ou às vezes, no caso, como a gente vai falar aqui, de pausar uma campanha, de continuar uma campanha, se vale a pena, se não vale, se eu estou no momento de escalar a minha campanha, se eu não estou, tá bom? Então, isso basicamente é KPI. E antes de eu seguir com a aula, deixa eu colocar aqui um disclaimer muito importante, tá bom? Qualquer dado mensurável que acompanha o desempenho de um processo é KPI. Métricas realmente importam para alcançar um objetivo específico. Trocando em miúdos e falando em português aqui, bem claro, tá? Todo KPI, presta muita atenção nisso. Todo KPI é uma métrica. Você usa ele para medir, para avaliar alguma coisa, mas nem toda métrica é um KPI. Nem tudo aquilo que você pode usar para avaliar alguma coisa é realmente um indicador-chave de alguma coisa, tá? Então, por exemplo, o que poderia ser uma métrica aqui? Considerando aí o número de visitas no seu site, é uma métrica, tá? Então, se você está começando uma campanha, você tem ali impressões, eu vou falar um pouco, vou dar mais exemplos um pouquinho disso, tem ali impressões, mas você não vai otimizar sua campanha só com base em impressões, você não toma decisões com base em impressões, tá bom? Você não vai tomar decisão com base em cliques. Tem gente que se baseia muito em CTR, o grande, famoso CTR. Ó, a minha campanha não vendeu, viu? Mas, ó, o CTR dela tá bom. Não, você não vai seguir por esse caminho, tá? Se você fez a campanha com o objetivo X, ela tem que cumprir aquele objetivo X. Então, um exemplo aqui do slide. Um exemplo do que seria um KPI de verdade, tá? Taxa de conversão. Quantos desses visitantes de fato realizam uma compra? Quantos desses visitantes de fato se tornam leads? A gente pode ir mais para frente nisso. Quanto dessas pessoas que realizam compra permanecem com a gente durante X tempo, né? O famoso LTV, vamos colocar assim. Então, isso já serve para você já nortear, né? Já te nortear e saber diferenciar KPIs e métricas, ok? Seguindo aqui, tá bom? Eu coloquei aqui o exemplo da técnica SMART para definir metas, objetivos, mas o que eu quero que você entenda aqui é o conceito, é o espírito da coisa, tá? Então, assim, não se apega a, a essa sigla SMART aqui, que você pode até pesquisar na internet, em inglês aqui, eu coloquei até traduzido, mas são alguns critérios que você realmente vai precisar ter para aprender a definir quais são seus KPIs, tá? A primeira coisa que você tem que saber é seu KPI, o seu grande objetivo com a campanha. Vamos supor que a gente está falando de vendas aqui, ok? Então você tem que estar bem setado o quê? Você quer vender, mas quer vender quanto? Quanto você quer vender, tá? Como que eu vou mensurar essas vendas? Como é que eu consigo conferir elas depois? Se é vendas, por exemplo, qual a minha meta de vendas? Eu consigo atingir ela hoje com o meu atual orçamento? Eu consigo atingir essa meta de vendas hoje com a minha atual equipe comercial? A minha equipe comercial me ajuda a atingir essa métrica de vendas? Esse objetivo, ele é relevante, ele é estratégico para minha empresa? É um objetivo que realmente eu consigo depois avaliar o crescimento da minha empresa? Sei lá, de repente através dessa campanha de marketing, eu consigo atrair receita suficiente que depois, lá na frente, pode ter impacto lá no meu balanço, lá no meu fluxo de caixa, lá no meu DRE. Então, tudo isso vai ter que levar em conta, tá bom? Repito, não se apeguem a isso, mas vocês têm que ter em mente que ele tem que ser claro o máximo possível, que você tem que saber medir ele, você tem que saber se é possível alcançar esse resultado, o quão importante é esse resultado e qual é o prazo que você tem que ter para alcançar esse resultado. Então, às vezes, se você cria uma métrica que o que torna ela é, não atingível é o prazo. Então, eu vendo hoje R$ 100.000 por mês, eu quero, na semana que vem, aumentar minhas vendas para 500.000. É viável isso? Você consegue em uma semana mudar esse seu cenário para 500.000?
Vamos supor que você é 100 mil de faturamento. Então, você consegue dobrar para... Dobrar não. Quintuplicar 500 mil em uma semana? Pode ser que você atinja 500 mil, mas dentro do prazo, é um prazo factível. Então, tudo isso você tem que levar em consideração. E eu trouxe aqui até um exemplo, tá? Vamos supor que você está começando uma campanha, você está com as vendas meio capenga aí na sua empresa, e você começa com um objetivo que é totalmente claro, um objetivo que é totalmente mensurável, né? Um objetivo que é dentro do seu orçamento, por exemplo, você conseguiria atingir, né? Ele é tangível, ele é atingível. É um orçamento que faz total diferença, logo ele é relevante, né? Ele te ajuda a pagar as contas, honrar sua folha de pagamento. E você tem um prazo definido que também te possibilita chegar nesse objetivo. Então, um exemplo disso seria: eu consigo aumentar 15% as minhas vendas nos próximos 3 meses? Pode ser que você tenha dado um prazo muito longo, mas o seu objetivo é chegar nesses 15% de aumento nos próximos 3 meses. Ou seja, dentro de um trimestre, você quer aumentar 15% as suas vendas, né? Ou você pode também pensar assim: ah, eu quero aumentar 15% e ver se você consegue manter dentro, nesses 3 meses, mês um, mês dois, mês três, esses 15% constantes, né? Você pode colocar isso como um KPI também, tá bom? Então, isso, claro, na sua mente, lembra que a gente veio de aulas de planejamento de palavra-chave, tá? Então, você tem que ter muito claro os seus orçamentos, ok? Se você está começando agora, você é MEI, e isso tudo que eu estou falando é muito novidade para você, saiba que isso que eu estou falando pode sim e vai impactar direto na sua receita. Isso aqui pode ter efeito no seu balanço patrimonial. Isso aqui pode sim ter efeito no seu fluxo de caixa, no seu DRE. Então, leve isso a sério, tá? Você pega dinheiro do caixa da sua empresa, muitas vezes, para fazer uma campanha. Então, você tem que ter isso muito claro, muito bem metrificado, para você saber até onde você pode ir com as campanhas. Para você saber até onde você consegue separar uma verba, como eu já falei em outras aulas, a ponto de que se der muito errado, não vá prejudicar a sua empresa. Mas mais importante que isso é você saber direcionar as suas campanhas, saber o que fazer quando elas não estão vendendo, qual a decisão tem que tomar, entendeu? Não é só você ver que a campanha não está acontecendo da forma como você queria, você tem que saber o porquê que ela não está acontecendo, entendeu? E eu preciso já deixar aqui setado com vocês uma coisa que é muito importante, tá? O que que é? Métricas e KPIs, elas te dizem o que está acontecendo, mas elas nunca vão te dizer o porquê está acontecendo. Então, se você simplesmente é daquelas pessoas que começa e já quer subir logo campanha sem ter um mínimo de preparo, sem ter um mínimo de planejamento, se der certo, beleza, você sabe que deu certo, mas você também não vai saber por que deu certo, você só tá feliz que deu certo. Se der errado, você tá super triste que deu errado, vai querer resolver e não vai saber o que você tem que resolver. Se o problema é na sua página, se o problema é no seu anúncio, se o problema é no comercial, né? Se o problema é no seu checkout. Então, eu tô dando esses exemplos, gente, porque é o seguinte, muita gente às vezes fica perdida, tá? A gente tem um vídeo, que eu vou deixar aqui embaixo também, do que fazer quando campanhas não vendem. E vocês vão ver lá que tem uma série de passo a passo ali que ainda não se tratam sequer de otimização de campanha. Então, é um vídeo complementar. Eu diria que os três últimos vídeos desse canal são complementares, tá bom? Sugiro que vocês assistam, tá? Principalmente se você está passando por uma fase em que as suas campanhas não estão performando, tá bom? E junta esses três vídeos que falam muito da parte estratégica, de planejamento, no caso de campanhas que não estão performando, e agora com análise de métricas, provavelmente, e se você, claro, seguir toda a linha de raciocínio que eu construí no curso de Google Ads, você já está super bem, você já tem aí ferramentas para te embasar no seu planejamento, ferramentas para te embasar na criação de anúncios, e se porventura algo der errado, você já tem ferramentas para criar boas premissas de mudança, saber aonde atacar quando alguma coisa está dando errado, ok? Isso é muito importante, tá bom? Então, beleza.
Dito isso, né, todos os disclaimers, já vimos aqui o que são KPIs, né, já dei alguns exemplos, já vimos aqui agora como definir KPIs, e agora a gente vai para a parte prática da coisa, tá? Então, aqui você tem várias ferramentas que você pode coletar dados para analisar métricas, tá? Eu vou falar aqui especificamente do Google Ads, mas você tem, por exemplo, Google Analytics, você tem CRM, você tem redes sociais, entendeu? Você tem que saber interpretar esses dados. Entra aí o ponto da diferença de métricas e KPIs, tá? Qual dado que afeta o quê, né? Na sua campanha ou qualquer outra coisa que seja. E entender o que os números significam e como impactam o negócio. Tomada de decisão baseada em dados e não em achismos, né? Utilizar os insights para ajustar a sua estratégia e melhorar os seus resultados. Então, o que acontece? É aquilo que eu te falei. Você tem os dados e você precisa aprender a interpretar esses dados, tá? Não vou dar um exemplo aqui de um dashboard que você meio que plota os dados em forma de gráfico, gráfico de pizza, né? Série temporal, essas coisas. A gente vai ver em forma de tabela mesmo, com aquele mesmo print do, da aula anterior, ok? Então é o seguinte, muita gente chama isso de bússola de tráfego, tá? Mas o que quer dizer na verdade? Quer dizer que você tem que saber para onde você quer ir. Você tem que ter uma meta específica, tá bom? Então, se você fez o exercício de colocar no comentário, agora vai vir a parte que você vai aprender a analisar dados de verdade, tá bom? Antes, eu quero só deixar um disclaimer aqui. Existem algumas métricas que são muito comuns no meio do marketing digital, especificamente falando tráfego pago, tá? Se vocês quiserem, eu posso fazer uma aula mais específica abordando cada uma dessas métricas, esses KPIs, mas é o seguinte, o cliente que eu vou mostrar aqui, que é o mesmo print anterior, o objetivo dele é ROAS, tá? O que que é ROAS? É o retorno sobre investimento em publicidade e não necessariamente é ROI, ok? ROI já é uma métrica muito mais empresarial e não necessariamente quer dizer a respeito de marketing. Mas algumas pessoas chamam de ROI, mesmo assim, porque você está colocando um certo X e aquele X traz toda a receita, às vezes, da sua empresa. Então, nesse caso, pode ser que seja ROI mesmo, tá? Mas, às vezes, o setor de marketing ele é responsável apenas por um percentual da receita que entra na empresa. Então, o ROI não seria tão adequado a gente colocar assim. Então, uma métrica adequada para marketing seria o retorno sobre investimento em marketing, que é o famoso ROAS, tá bom? Tem o custo por venda, tá? Ou CAC, ou custo por aquisição de cliente, tem o custo por venda, CPV, CPA, eu prefiro chamar de CAC, eu aprendi assim e chamo até hoje de CAC, mas você pode chamar do que você quiser, que é o quanto a cada, na verdade, o custo por venda, o CAC, o que que ele mede? Ele vai falar, ele vai dizer praticamente o seguinte, ó, a cada R$ 10 gastos, você consegue gerar R$ 100 em vendas. Então, é mais ou menos isso, é o custo por venda, ok? Quanto que você paga para gerar uma venda? E se essa venda consegue se pagar e se pagar muito bem em a sua campanha, por exemplo, em termos de custo, em termos de quanto que a sua campanha está custando, ok? Com base nisso, agora a gente já sabe a métrica que o nosso cliente tem, o objetivo dele é ROAS, ele só quer que invista tanto e retorne tanto. O ROAS, geralmente, as pessoas trabalham com percentual, tá? Então, você pega lá a receita que vem de anúncios e divide pelo custo. E geralmente as pessoas vão fazer isso vezes 100 para trazer em percentual, ou dividido por 100. Eu não lembro agora a fórmula, tá? Porque eu personalizei essa coluna lá no Google Ads, ok? Eu deixei as colunas já prontas. E aí, beleza, a gente já sabe o que que a gente quer ver, mas quanto? Lembra que a gente tem que ser específico, tá? Esse cliente tem por objetivo um retorno aí médio do mercado de aí 300, 400% de ROAS, tá bom? Com base nisso, eu vou mostrar novamente agora o print,
ok? E eu vou mostrar para vocês agora como que vocês devem avaliar a campanha em termos de KPIs, ok? Eu estou tentando aqui ser o mais explicativo possível, porque é o seguinte, na ordem que eu coloquei as colunas, tá? Vocês vão ver que eu coloquei todos os meus principais KPIs e tem as outras métricas que a gente pode se embasar nelas posteriormente para otimizar algo, ok? Mas não para tomar uma decisão tipo de que a campanha está ruim ou a campanha está boa. Então, vamos seguir aqui. Com base no que você aprendeu até agora, nós temos um cliente que o objetivo dele é ROAS, tá ok? Um ROAS que tem que ter aí 300 e 400%. Com base nisso, eu quero que vocês novamente olhem todos os dados que tem aqui nesse print e digitem nos comentários agora, você sabendo de tudo isso, se a campanha está boa ou se não está boa. Eu quero que você coloque isso agora aí nos comentários. Colocou? Já dei um tempinho para você, hein? Você pode pausar o vídeo, ok? Para analisar com calma. Mas vamos lá. Eu vou dar o meu veredito aqui para ambas as campanhas, ok? Então o que que acontece? A primeira coisa que a gente pode começar ao analisar uma campanha, eu sempre fico de olho no custo, tá? É um cliente que tem uma verba considerável, tá bom? Então, por exemplo, vai. Eu olho aqui o custo, a campanha gastou aqui em torno de 9.700, né? Tem uns quebradinhos ali, né? Ela gerou 1.021 conversões, gerou uma receita de 149 mil. Só por isso, só por aqui, eu já sei que a campanha está aparentemente boa, mas eu tenho uma métrica específica para ainda bater o martelo. Calma. Pode ser que eu olhe essa receita e venda esse número? Hum, tá ok, né? A gente olha assim, mas nem sempre. é, Olhando só aqui diretamente, vai ficar tão claro, tá? Exemplo, tá? Pode ser que seja uma campanha de leads, por exemplo, e às vezes o custo por lead tá exorbitante, enfim. E aí a gente vai analisar isso. A última palavra aqui que eu vou bater para saber se a campanha está boa vai ser o ROAS, ok? Mas vamos seguir aqui coluna a coluna, tá? Eu vendo o custo e vendo aqui a quantidade de conversões e a receita, eu já assumo que tá bom porque eu já conheço, eu já sei que é um e-commerce, ok? E eu sei que para cada compra, eu sei que eu estou gastando aí R$ 9,58, praticamente aí R$ 10 para cada venda. Então, a cada R$ 10 gastos, eu já gastei aqui 9.700, eu gero uma venda, ok? A minha taxa de conversão tá uma taxa de conversão aceitável, tá? Por que que ela está aceitável? Porque olha a receita que ela está trazendo. Eu acredito que eu estou ok com a minha taxa de conversão. O meu dever é aumentar essa taxa, ok? E o meu ROAS está em 1.523%. Vamos colocar assim, tá bom? Geralmente as pessoas colocam esse valor em percentual. Com base nisso, no que tanto que eu estou colocando e no que está me trazendo, eu posso assumir que eu estou tendo um retorno de 1.500% o que eu investi, que é essa receita aqui. Ok? Então, eu estou tendo um retorno de 1.500%, tá? Eu estou ignorando aqui totalmente os números quebrados, estou arredondando. Eu investi 9.700, praticamente 10 mil. Fiz praticamente uma receita de 150 mil. Logo, eu tive um retorno aproximado aí de 1.500% o valor que eu investi. Ou seja, eu consegui cobrir o meu custo e superar ele. Eu consegui, ou seja, essa campanha está super bem no meu ponto de vista. É uma campanha que merece sim uma otimização, tá? Eu estou avaliando somente nível de campanha aqui, ok? Depois a gente vai otimizar, a gente vai para os grupos, né? Nessa mesma sequência, nesse mesmo raciocínio lógico. Daqui você vai avaliar os grupos, daqui com essa mesma linha de raciocínio você vai avaliar os anúncios, você vai ver qual anúncio está ficando mais caro já com base nisso, qual não está trazendo um ROAS tão legal, né? Se você perceber, por exemplo, aqui, vamos supor que eu tenho essa mesma coluna.
para anúncios e eu percebo que existe uma discrepância muito grande, ainda que seja positiva, mas se eu perceber que tem um que está se destacando negativamente, que está tendo uma discrepância muito grande, ali já está a oportunidade para mim trabalhar em cima daquele anúncio que está trazendo um resultado pífio em comparação aos outros dois, três anúncios que eu tenha. Então, eu vou trabalhar em cima daquele anúncio. Da mesma forma, você vai analisar as palavras-chave, ok? Qual palavra-chave está trazendo um ROAS legal, qual que não está, qual que está muito discrepante, você vê que tá... Se você perceber que essa discrepância não te afeta, então você não tem necessidade de necessariamente pausar. Mas o seu objetivo é sempre melhorar a campanha cada vez mais para que ela tente te trazer o máximo de retorno possível com o menor custo possível. Esse é o seu objetivo, entendeu? Então você vai indo por camadas, digamos assim, tá? Tem gente que chama isso de análise por camadas. E aí você vai buscando, você tendo o seu parâmetro, os seus custos já muito bem definidos, tudo que você vai fazer vai ser buscar em cada um desses níveis, né? Campanha, grupo, anúncio, palavra-chave, termos de pesquisa, é, extensões. Você também otimiza extensões de anúncio, tá? Tem gente que esquece desse mínimo detalhe, site link. Você olha lá as conversões do seu site link, você sabe qual site link você tem que mudar, qual que você tem que tirar. Então, o que acontece? Com isso, você vai ficando, sua campanha vai ficando cada vez mais otimizada. Então, você está reduzindo cada vez mais aqueles anúncios que não performam bem. Você vai começar a trabalhar em cima dele, né? Ou pausando ou modificando, né? Aí é uma decisão que é tua, ok? E aí, você pode e sempre vai buscar, por exemplo, vamos falar aqui de otimização de anúncios. Buscar cada vez mais anúncios melhores, anúncios, por exemplo, que vão te trazer uma taxa de clique maior, que por consequência tem que alavancar a taxa de conversão. Então, nessa análise que a gente fez, considerando que nossa métrica principal é ROAS, e ele tem que estar acima de 300, entre 300 e 400%, a minha campanha está excelente. Mas vamos imaginar, e só imaginar, que o meu objetivo aqui, meu KPI principal, fosse aumentar a minha taxa de conversão para 5% num espaço de um mês. Então, pode reparar aqui no print que eu peguei aqui o último mês, tá? Mês de 1 a 31 de julho de 2024, ó, seguindo aqui a setinha do mouse. Vamos imaginar que eu fiz essa campanha no final de junho e agora, fechando o mês de julho, eu vim avaliar se eu consegui. Lógico que você não vai esperar chegar um mês, tá? Se você perceber que não está atingindo o objetivo, você já tem que buscar algum meio de otimizar, mudar algum anúncio, alguma coisa, às vezes, quem sabe até página, antes, tá bom? Porque você tem um prazo, lembra do prazo? Você tem que buscar atingir seu objetivo dentro de um determinado prazo. Então, tanto o prazo tem que ser factível, tem que ser de acordo com o seu objetivo. Nessa hipótese, tá? Nessa hipótese que o meu principal KPI seria aumentar a minha taxa de conversão dentro de um mês, e vamos imaginar que por qualquer motivo eu estou fazendo aqui um balanço do meu mês, e eu vi que eu não cheguei em 5% nem na campanha de pesquisa e nem na campanha de shopping, eu, em tese, mesmo sabendo que a campanha trouxe super retorno, geralmente os KPIs geralmente são em torno de vendas mesmo, tá? Eu tô só colocando uma situação aqui hipotética, tá? Se o meu KPI fosse aumentar a taxa para 5%, evidentemente eu teria muito mais receita aqui, certo? Então, partindo dessa premissa, eu já poderia avaliar essa campanha como ruim. Eu não atingi o meu objetivo de aumentar minha taxa para 5%. Eu ainda estou lutando aqui para chegar perto de 3%, uma taxa de conversão de 2,83% na rede de pesquisa, por exemplo, aqui. E uma taxa de conversão, por exemplo, de 2,78 aqui na campanha de shopping. Se o meu cliente tivesse com o objetivo de aumentar a taxa de conversão, porque ele quer ainda mais receita dentro de um custo que seria aproximadamente esse aqui, pegando o total das campanhas ativadas, um custo aí de R$ 12.000, por exemplo, eu estaria com a minha campanha performando ruim, ainda que positivo em termos de venda, mas eu não atingi o quanto de vendas
o quanto de vendas eu poderia atingir com a minha taxa de conversão dentro daquela meta que eu estipulei. Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte: de acordo com o seu planejamento, de acordo com o seu objetivo, essa campanha pode estar boa, se o meu foco é ROAS e eu sei que eu quero um ROAS entre 300 e 400%, por isso que você tem que ser específico. Se não, se o seu objetivo é receita, eu quero minha meta de vendas, né, uma receita de 100 mil. Veja, aqui eu já ultrapassei minha meta. Aqui eu já saberia, eu colocaria essa coluna, a minha coluna principal seria o valor da conversão, minha receita. 149 mil na rede de pesquisa, 72 mil aqui, por exemplo, no shopping. Vamos supor que eu quisesse 100 mil em vendas nas duas plataformas, tá? Vamos supor que seja esse meu objetivo. Então eu sei que eu atingi meu objetivo em uma, e aqui eu não estou conseguindo atingir meu objetivo. Então eu já olharia a campanha de shopping já com outra perspectiva. Ele não atingiu a receita meta para aquele período. Então eu sei que eu tenho que alavancar o shopping para ele começar a se equiparar, pelo menos, à rede de pesquisa, tá? Isso são premissas que eu estou colocando. Você vai trazer isso para a sua realidade, você vai embasar isso muito melhor do que o exemplo que eu estou colocando aqui para vocês, entendeu? Ah, Leandro, mas você não olha o CTR? Você não olha as impressões? Então, com base nisso, vamos supor, tá? É, tendo como objetivo, vamos supor que eu preciso chegar em 5% minha taxa de conversão. Tá. Então, o que que eu vou olhar? Cara, a minha campanha tá imprimindo bem, tô tendo cliques, eu tenho um CPC aqui de 27 centavos e tenho uma taxa de 37%. O que que eu poderia começar a testar aqui? Vamos supor que eu tenha. Vamos supor aqui, só para nível de exemplo, que eu tenho que só mexer no aspecto de gerenciador do Google, ok? O que que eu poderia analisar aqui? Eu teria que melhorar o meu anúncio, tá? Exemplo. Eu teria que buscar um CTR aqui de pelo menos 50%, eu teria que fazer alguma coisa para alavancar, ter ainda mais cliques, ok? Para baixar meu custo por clique, eu tendo mais cliques, eu tendo a ter mais pessoas convertendo. Logo, eu conseguiria aumentar essa taxa. Eu pagando mais baixo no custo por clique, os meus custos aqui, ó, custo por clique. Nesse caso aqui, rede de pesquisa impacta diretamente aqui o meu custo. Eu consigo reduzir o custo da minha campanha, logo eu conseguiria aumentar a minha taxa de conversão. Isso em tese, tá? Eu estou aqui jogando situações, tá? Você, lembrando, você tem que embasar esses números de acordo com a tua realidade, de acordo com os seus objetivos, ok? Então, em tese, já conseguiria ver qual seria o meu retorno aqui de taxa de conversão, né? Quanto que eu teria de retorno da minha otimização, se eu conseguiria pelo menos chegar a 3, 4% de taxa de conversão. Então, já sei que eu tive que aprimorar meus anúncios. Pode ser que o problema não seja o anúncio, pode ser que eu tenha que ter mais promoções no meu site, por exemplo. Talvez eu tenha que testar também a navegação do meu site, talvez eu tenha que, sei lá, colocar mais algum tipo de incentivo, algum desconto, algum bônus, algum cupom de frete grátis e é aí que eu vou começar a tomar ações para chegar na minha taxa de 5%, ok? Então, se a minha meta fosse ROAS da forma como eu falei para você, estava ok. Mesmo assim, eu teria que otimizar, tá bom? Eu ia ver quais, quais anúncios eu preciso otimizar, quais anúncios estão com ROAS discrepante. Eu ia ver quais grupos, quais palavras-chave. Se meu objetivo fosse taxa de conversão, seria a mesma coisa. Eu ia olhar para as outras métricas de performance e ver o que que eu poderia trabalhar aqui, tá? Sem clique, eu não tenho venda. Então, eu tenho que buscar ter mais clique. Logo, eu teria que buscar melhorar meu anúncio. E, enfim, tá? E aí, se você já sabe quais são as cópias, quais são os argumentos do seu anúncio, já sabe o que que seu cliente olha no seu anúncio, que vai decidir, que o leva a clicar, então você já conhece muito bem a sua persona. Então, talvez você saiba que
Não necessariamente você tem que mexer no anúncio, talvez você tenha que mexer na sua página. Talvez você, para conseguir aumentar a sua taxa de conversão, tenha que aumentar o seu investimento também, né? Pode ser. Então você vai começar a trazer premissas de otimização, premissas, novas metas, novas ações, né? Com base na decisão, com base naquilo que você está olhando, você vai ter que tomar uma decisão que vai embasar ações de otimização para sua campanha. Mas se você repara que com esta aula aqui, você já tem premissas o suficiente para não mais ficar dependendo de ninguém. Você percebe que o seu planejamento, a sua realidade importa e conta. Então, é isso que eu quero que você saia dessa aula, tá? E você pode deixar aqui, eu vou deixar aqui uma lição de casa e aí fica a critério de vocês. Coloca aqui nos comentários como foi que você, depois dessa aula, passou a analisar as suas campanhas. Se você conseguiu melhorar a performance, se você começou a identificar erros. Então, por exemplo, vamos supor que a sua campanha está vendendo bastante, do nada ela pede performance. Vamos supor que o seu e-commerce ela começou a cair as vendas. Cara, é a hora de você olhar aqui e falar, cara, a receita tá caindo, tá caindo, tá caindo. Os cliques continuam ok, mas por que que a receita tá caindo? Será que é o anúncio? Porque eu continuo tendo a mesma média de clique. Tá. Deixa eu testar. Lembra da aula de o que fazer quando as campanhas não vendem? Pode ser também um caso de perda de performance, tá? Então, o que você vai fazer? Cara, deixa eu olhar meu checkout. Deixa eu ver se eu não tô com problema no checkout. Deixa eu ver se eu não tô com problema no sistema de frete, né? Deixa eu ver se não tá tendo um problema no método de pagamento, se não tem muito cartão sendo recusado, por que que tá sendo recusado, é de fato a pessoa que não tem saldo. Então, tudo isso levanta outros pontos de melhorias que vão impactar, às vezes, até em outras áreas da sua empresa. Ok? Mas tudo isso tem que ter um planejamento antes. Você não pode simplesmente sair, ó, vou criar um anúncio qualquer e palavra-chave que eu acho que essa é boa, porque, enfim, não, você não tem que. No mercado de marketing digital, ainda mais hoje falando de inteligência artificial e tudo, você não tem, anota isso. No mundo de dados, você não tem permissão para achar. Ok? Você tem que investigar e testar as suas premissas, testar as suas hipóteses de uma forma muito bem embasada. Então, você não tem permissão para achar a partir desta aula, ok? Vou interromper aqui meu compartilhamento. Então é isso, pessoal. Fica com Deus, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Quero ver vocês otimizando as campanhas.